Vendo aqui, perdão, o tempo tá seco, né? Vendo um vídeo aqui sobre uma pastora, cantora, famosa, de voz grave, sabe qual é, né? Então, ela dando um relato dos músicos da igreja, dos cantores da igreja, que os caras, antes de dar o nome, tem que aprender a servir, tem que limpar banheiro, limpar, essas coisas todas, né? Aí eu me recordo de quando eu cheguei na igreja em 1995, a gente era chamado de levitas, e eu bobão, né? Primeira vez que eu estava chegando na igreja, não tinha muito conhecimento da Bíblia e tal. Aí você, na realidade eu nem queria cantar, porque eu era tímido pra caramba, eu tinha vergonha da minha voz e tal, mas acharam que eu podia cantar, e porque não tinha ninguém na igreja para cantar, então era tu, não tem tu, vai tu mesmo, né? Então eu fui cantar e aprender a gostar do negócio. Tinha muita vergonha de falar até no microfone. Eu era DJ, mas eu nunca falava no microfone, eu morria de vergonha da minha voz. E aí eu comecei a cantar na igreja e tal. E aí você quer fazer parte do ministério? Então você precisa de lavar o banheiro, porque os levitas eles cuidavam do templo do Senhor e tal. E a gente ficou o tempo todo lavando o banheiro, lavando a igreja. Todo mundo chegava na hora do culto, mas a gente que era do louvor chegava antes para lavar a igreja e tal. Eu me recordo que muitas e muitas vezes eu ia para a igreja com os meus filhos, meu filho ainda pequenininho, ainda de colo ainda, e eu ia com os meus outros dois filhos menores. A gente ia para a igreja com essa história, né, de que a gente tinha que ficar para servir, tinha que ficar para fechar a igreja e tal. Os bonitos pastores, né, líderes pegavam seus carros e iam embora. E eu ficava muitas vezes, né, porque eu estava desempregado também. Estava desempregado com os meus filhos e a minha esposa na igreja. Era o último a sair, porque eu tinha que fechar também, porque eu também era diácono, né? Além de cantor, era diácono. E eu tinha que ficar. E muitas das vezes eu só tinha o dinheiro só da ida, quando eu conseguia, às vezes, né? Aí eu mandava a minha esposa com os meus filhos embora, e eu ia embora depois a pé. Chegava em casa 1 hora, 2 horas, 3 horas da madrugada. Para depois no outro dia ter que estar lá cedo para fazer a tal da consagração que ela falava, né? E quantas vezes, né? Eu às vezes não tinha nem dinheiro para mandar a minha esposa embora de ônibus, né? Eu pedia para o motorista deixar ela sentar na frente, meus filhos passavam por debaixo, minha esposa ia e depois eu ia atrás, a pé. Descia a pé para a igreja, passava a consagração, a escola bíblica, o ensaio todinho lá na igreja. Depois eu ia embora a pé para minha casa para voltar correndo para fazer o ensaio, para depois começar o culto, para o culto terminar lá pelas 10, 11 horas da noite. Quantas e quantas vezes, né? E os líderes, os pastores iam embora despreocupados com suas vidas, né? Muitas das vezes debaixo de chuva eu ia. E eu comecei a me lembrar disso também quando um amigo que toca comigo, o Leandro, ele fez um post aí também falando sobre os músicos, né? Do desrespeito que nós, a classe dos músicos, temos na igreja, né? Então, a pastora aí diz que consagração, que tem que fazer consagração. Então, fiz consagração muitas e muitas vezes, né? Essa consagração que você acha que é, né? Você ir cedo para a igreja, você dedicar o seu tempo, só que a gente tem boleto para pagar, a gente tem família. A senhora pastora e os senhores pastores têm os seus carros e muitas das vezes nós músicos não temos. Nossos carros somos assalariados e a gente não recebe nenhuma oferta, a gente não recebe nenhum obrigado dos líderes da igreja quando a gente faz um culto maravilhoso, que a gente passa o tempo ensaiando, estudando, gasta do nosso dinheiro para comprar instrumento, né? No meu caso, que sou cantor, eu cantava com os microfones da igreja, mas os microfones de péssima qualidade, porque eu era DJ antes. Aliás, eu sou DJ ainda, né? Eu ainda tenho essa mania de dizer que eu era, porque falaram para mim que isso daí era coisa do pecado quando eu estava lá no mundo, então eu ainda tenho essa coisa impregnada, né? Eu sou DJ, porque antes de ser cantor de igreja, o Senhor me colocou no meio da música lá fora. E as coisas que eu fazia lá fora era de excelência. Aí quando eu cheguei na igreja, os microfones da igreja são enferrujados, são mal cuidados, os cabos são zoados, né?
não tem retorno, porque o melhor microfone sem fio, o Shure, quando eu cheguei, o Shure era o top. O Shure era pro pregador. A gente ficava com o som enferrujado, sujo, que todo mundo cantava, descuidado. Mas a gente levita, a gente tinha que manter tudo limpo, tudo organizado, para os caras subir lá com aquele bafo e sujar os microfones e largar os microfones. E a gente não podia pegar o microfone Shure, a gente tinha que ficar com os microfones ruins. E a gente muitas das vezes cantava sem retorno, porque o retorno era só para o pregador que ia cantar, mas a gente, pregar, né? Ou então para o cantor famosinho que ia cantar. A gente que fazia parte do ministério local, que pagava o preço, honrar para quê? Honra para quê, né? Obrigado, Deus te abençoe. Para quê? Porque se elogiar, a gente seria o síndrome de Lúcifer, como surgiu um livro nessa época, né? Elogiar, falar muito obrigado, tamo junto, valeu, foi da hora, que unção maravilhosa, vocês conseguiram mudar a atmosfera, o ambiente. Quantas e quantas vezes, né? O pessoal da igreja chega pesadão, né? De um dia cansativo, muitas vezes o culto era de semana, as pessoas vinham das suas atividades cansativas, a gente vinha com um louvor top, todo cuidadoso, levantava a autoestima e a gente levava a chibatada dos líderes de louvor. Cara, vamos aprender de verdade o Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. A gente que está ali tocando, cantando, a gente não está competindo com você que é pregador. Eu também sou um pregador da palavra falada e também sou um pregador da palavra cantada. Entendeu? E a gente não tá ali para competir lugar, a gente não tá ali para ser o bambambam, a gente não tá ali para ser estrela de nada. A gente tá ali para um auxiliar o outro. Tão importante é o momento da palavra, como tão importante é o momento do louvor, como tão importante é o momento do testemunho, como tão importante é o momento da saudação e toda aquela liturgia do culto. Ninguém ali tá para competir com ninguém, sabe? Então, quando você acha que um músico, um instrumentista que está solando ali, quantas vezes eu vi o guitarrista levando bronca porque ele estava solando? Quando ele está solando ali é porque faz parte da música, fica legal. Quando o baterista está fazendo uma virada lá, quantas e quantas vezes meu filho caçula, inclusive esse que dormia em cima do altar, ele toca bateria. Quantas e quantas vezes ele foi rechachado, mandava ele tocar bateria baixa. Abaixa o som da bateria. A bateria não tem volume, gente. Então, bate mais baixo, não tem como bater mais baixo, é um instrumento percussivo. Sabe, vai estudar um pouquinho, vai ter um pouquinho de empatia, vai conhecer um pouco do ambiente para você saber, para você falar e para você cooperar, porque tudo faz parte de um conjunto. A gente não está ali para disputar vaga e lugar com ninguém, não é concurso público. É simplesmente a minha forma de expressar a minha adoração. Eu expresso a minha adoração cantando. Eu expresso a minha adoração dançando também. Eu expresso a minha adoração pregando também. Estou expressando agora, neste momento, a minha adoração ao Senhor fazendo um vídeo para você. Então vamos largar de ser besta, gente. Vamos amadurecer. Vamos amadurecer na fé. Vamos amadurecer na palavra. E vamos aprender a ser seres humanos. E largar de ser filho do diabo, de fazer aquilo que o diabo gosta, que a gente, seres humanos, se transforme em animais. Nós não somos burros, nós não somos macaco, nós não somos anta, nós não somos nada, nós somos seres humanos, nós somos trinos. Somos espíritos que têm alma e que habitam num corpo. Nós somos filhos de Deus. Então vamos aprender isso, líderes. Vamos aprender isso, pastores. Vamos aprender isso, músicos também. Sabe? Para a gente crescer na maturidade e crescer na graça do Senhor. Fica com Deus. Vou marcar aí essa pastora aqui, vou marcar o Leandro também. E compartilhe isso daí com seus amigos. Coloca lá no grupo de louvor da tua igreja. Coloca lá no grupo de intercessão, no grupo do seu pastor, para ele aprender também a ser pastor. Pastor de gente, e não pastor de animal, pastor de bode. Tá bom? Fica com Deus. Deus te abençoe.